dia! Como vão todos? Eu sou a Maria Luísa Mello e hoje eu estou aqui para apresentar esse painel que vai começar o nosso dia de hoje, que é o painel sobre transformação digital, o caminho para o corretor de seguros. Gente, a disrupção digital, ela se acelerou com a pandemia. A gente sabe disso, isso trouxe uma transformação global. E no mercado de seguros isso não foi diferente. O nosso mercado, que até então era um ecossistema conservador, agora está se adaptando e vindo com essas mudanças de forma muito forte. Nesse novo cenário, a gente entra aí em dois caminhos. Um é o caminho das novas oportunidades, onde a gente pode romper as barreiras geográficas, por exemplo, buscar novos clientes onde a gente achava que não poderia atender, fazer assinatura digital e todas as vantagens que isso traz para a gente. De outro lado, tem a necessidade de rápida adaptação e aprendizado, porque, gente, agora, estar no digital não é mais uma opção, é uma obrigação, até mesmo para o corretor mais conservador. Sabe por quê? Porque agora a gente tem também regulamentação, tem novas estruturas, e aquelas pessoas que não estiverem adaptadas para esse digital, infelizmente, não vão conseguir ter uma sobrevida aí dos seus negócios por muito tempo. Então, a gente precisa entender aqui quais são os movimentos que estão acontecendo e como que o corretor de seguros pode surfar nessa onda do digital, crescendo, aproveitando as oportunidades e podendo se desenvolver cada vez mais. Para isso, a gente convocou aqui um time de 4 convidados especialistas que estão imergidos nesse mercado, que estão realmente vivendo isso no dia a dia, e a gente vai conversar com eles, trazendo perguntas muito relevantes. Além disso, eu quero convidar vocês para falar também no chat, colocando os seus comentários para que a gente possa interagir nesse papo e que seja muito proveitoso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia. Olha, temos aqui um time de feras, hein? Só um pessoal bom. E eu queria começar falando aqui com o Diogo Arndit, da loja Cor. Queria perguntar para o Diogo, logo de cara, qual que é o papel do corretor de seguros nesse universo cada vez mais digital? Legal, Maria Luísa. Parabéns pelo evento, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Bater esse papo sobre esse tema tão importante, né? A gente percebe o quanto isso tem tomado conta das agendas, né? E dos corretores, do mercado como um todo, né? Essa questão da transformação digital. Então, é muito bom a gente ter essa oportunidade de falar a respeito disso. Eu costumo olhar, quando a gente olha a inovação, né, ou esse tema transformação digital especificamente, tem uma frase que eu gosto muito do Jeff Bezos, que ele fala, quando a gente fala de inovação, o importante é a gente se fixar no que não vai mudar, né? Se a gente consegue ter clareza do que não muda, né, o resto tudo ao nosso entorno pode ser transformado, mas o que não muda, né? E na nossa visão, o que não muda é a figura, o consumidor no centro, né? Eu acho que a transformação digital em todos os mercados que já foram transformados, né, como o mercado financeiro, como o mercado de stream de músicas, o varejo, né, as plataformas digitais para distribuição de varejo, todos esses movimentos de transformação digital, esses novos ecossistemas digitais que foram criados aí através das plataformas, principalmente, colocaram o consumidor no centro de uma maneira muito forte, né? Então, eu acho que isso é algo que não muda, porque o consumidor vai continuar sendo a principal figura, né, de qualquer indústria, e na indústria de seguros não vai ser diferente, né? Então, a tendência com a transformação digital é que o consumidor seja cada vez mais empoderado, né, nesse novo ambiente digital que está se construindo numa velocidade cada vez maior na nossa indústria também. E com relação ao papel do corretor, né, o que não muda é a figura do corretor como um conselheiro, né, do cliente, como um advisor, um grande conselheiro, alguém, né, que está ao lado do cliente, alguém que estabelece, preserva e mantém relações de confiança, né? Nós, como consumidores, a gente consome nas plataformas ou nos ambientes digitais ou não, onde a gente tem confiança, né? Onde a gente sabe que os combinados serão entregues, onde a nossa experiência vai ser a melhor experiência possível, né? Então, isso são coisas que
não mudam, né? O que vai mudar de fato e o que vai impactar os corretores, no meu ponto de vista, para muito melhor, é o que é transacional, né? Hoje, todo o tempo que o corretor despende transacionando informações ou manipulando informações, dados para conseguir gerar cotações, gerar propostas de seguro, gerar dados sobre atendimento de sinistro, né, para poder atender o cliente da maneira mais ágil e rápida possível, isso tende a ser cada vez mais digitalizado, essas jornadas transacionais tendem a ser cada vez mais digitalizadas, né? O processo de cotação, o processo de contratação de seguro, ele tende a ser cada vez mais simples, né? Onde com poucos inputs de dados, né, as seguradoras, os corretores vão conseguir apresentar ofertas aí para os clientes, né? Então, o que vai mudar é como o corretor vai trabalhar nesse novo ambiente, né? Na verdade, essa questão do papel do corretor, ele vai ser cada vez mais importante essa figura, né, do corretor como alguém que ajuda o cliente a tomar melhores decisões, que aconselha o cliente, orienta o cliente em relação às melhores coberturas, quais são as coberturas necessárias, quais são as coberturas possíveis, né, e ajudar o cliente a moldar as suas apólices, a moldar as suas coberturas, a necessidade de cada um dos clientes. Então, eu acho que o papel do corretor ele vai ser cada vez mais esses atributos humanos, né, de conseguir entender, perceber e apoiar o cliente a tomar decisões, porque a tendência no futuro é que o resto seja muito mais automatizado, né? Esse trabalho operacional hoje que toma conta de boa parte do tempo do corretor deve ser muito mais automatizado, né? E o seguro, né, o corretor de seguros, diferente de um corretor de imóveis, por exemplo, né, existem dois processos, né, importantes do que o corretor faz na jornada do cliente. Né? O processo de aconselhamento na tomada de decisão, de como que ele, qual a melhor apólice, qual a melhor cobertura, né, a tomada de decisão na contratação. E o segundo grande e importante papel do corretor, né, é ajudar o cliente quando algum problema acontece, quando alguma coisa não vai tão bem, ou quando algum sinistro acontece, a orientação sobre como funcionam as coberturas, como que a indenização correta deve ser processada na seguradora. Então, esse aconselhamento e esse suporte ao cliente no pós-venda, né? A gente fala que o trabalho do corretor, na verdade, ele começa após a venda, né? E o que a gente vê muito no mercado se discutindo nas plataformas digitais atualmente é o processo de venda, né? E o processo de pós-venda. Então, eu acho que o corretor vai continuar tendo um papel central, um papel preponderante na indústria de seguros. A transformação digital deve ajudar que esses fluxos se tornem mais fáceis, mais simples, né? E o foco principal do corretor tem que ser olhar para cada cliente, né, apoiar cada cliente e com isso conquistar a confiança do cliente para que o corretor seja o conselheiro de confiança, né, alguém que vai estar ao lado do cliente em todos os momentos da jornada do cliente no processo de seguro, seja na contratação, na tomada de decisão, na contratação e no momento em que ele precisa executar alguma apólice. Excelente, Diogo. Acho que a sua resposta foi muito completa e trouxe para a gente essa visão de que realmente o corretor ele tem que estar ali como um conselheiro especializado que está do lado do cliente e que está mostrando para ele. Então, ele vai se livrar de repente, um trabalho mais manual que ele tinha, burocrático, que tomava o tempo dele para fazer o que ele realmente sabe, que é o core do trabalho dele, que é a orientação, né? A orientação do seu cliente na venda de seguros. E essa questão que você trouxe bem no começo, do cliente no centro, é muito interessante. O cliente está cada vez mais autônomo, né? O cliente ele tem conseguido ter autonomia na sua tomada de decisão, ele está pesquisando, ele está encontrando informação. Então, ele vai confiar naquele corretor que, de fato, é um especialista e que vai trazer para ele a informação mais completa. E isso traz para mim a pergunta que eu queria fazer para o Ângelo Galatoli, da Cicobi Copivale. Eu queria perguntar para o Ângelo, bom dia, Ângelo, como que você acredita que o cliente tende a se comportar diante da possibilidade da venda direta de seguros? Como você acha que ele vai se comportar se isso vier a acontecer, né? Essa possibilidade da venda direta, que na verdade já está começando a se mostrar aí em algumas situações.
Bom dia, Maria Luísa, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Então, pegando um gancho do que o Diogo falou, eu peguei uma parte da fala dele, era a mesma minha, mas assim, eu queria dizer o seguinte, a gente fala às vezes em tendência, né? Ah, tem uma tendência para isso, uma tendência para aquilo, na verdade não é uma tendência, né? E outra coisa que as pessoas às vezes se preocupam, antes de entrar no tema específico, é com a questão da ameaça e oportunidade. Eu prefiro destacar oportunidade. Então, claro, o mercado está mudando, os mercados estão mudando, no mercado financeiro é a mesma coisa, não é muito diferente, é exatamente o mesmo movimento que está havendo no mercado segurador. Então, assim, eu vejo como primeiro, a venda direta é uma maneira de empoderar o cliente. Eu acho que o cliente ele tem que sentir que ele tem o poder, ele que decide, ele que paga o que ele está contratando, né? E facilitar a aquisição do produto, ele vai ter a opção de avaliar melhor e tudo mais, né? O processo fica mais prático, eu entendo assim, e acessível, rápido, enfim, você dá opções para ele vai ter mais amostras para tomar uma decisão. Só que o papel, e isso não é tendência, tá, Marília? Eu só queria discordar que eu acho que isso já é uma realidade. Só queria a gente sair da palavra tendência, porque deixou de ser uma tendência, né? No mercado nosso, que a gente atua, que é o sistema financeiro, nós somos a instituição financeira cooperativa, a gente falava muito tendência, nós dirigentes, eu que sou presidente aqui da instituição, mas não é tendência, é uma realidade e é a mesma realidade, né? Então eu vejo assim que o corretor, eu acho que ele tem um papel até mais importante agora, porque pegando um gancho do que o Diogo acabou de falar, a confiança é tudo, claro que a pessoa não vai sair contratando, no meu entender, né? Um cliente não vai sair contratando seguro de qualquer modalidade, simplesmente sem falar com o corretor de confiança. Ele com mais amostras que ele tenha, com mais comparações que ele possa estar fazendo no meio digital, ele não vai sair contratando, ele vai ficar inseguro, ele não vai ter certeza que aquilo realmente está protegendo ele. Por exemplo, se for seguro de vida, será que eu contratei o seguro de vida adequado, dentro dos parâmetros adequados e tal? Eu posso estar errando, né? Então, ele não vai estar falando com uma máquina, não é bem assim que funciona, né? Então, eu acho o papel do corretor muito importante. O papel pós-venda, acho que o Diogo falou um pouco isso, é muito importante, acho que reforça um pouco. Não que isso não tenha, talvez, mas o corretor vai ter que se preocupar muito com pós-venda para fidelizar o cliente, né, para ele se sentir seguro de novo, para conversar com ele, fazer um aditivo, ou rever uma pólice, ou renovar, enfim. Então eu vejo o papel do corretor muito importante, eu acho que isso não vai tirar em nada o papel do corretor, pelo contrário, isso acho que valoriza o papel do corretor, na minha opinião, né? Então a venda direta é uma oportunidade, não é uma ameaça, eu acho que isso vai incrementar o mercado segurador, eu entendo que vai incrementar, porque eu sei que tem gente, às vezes, não contrata um seguro por desconhecimento, porque não conhece o corretor, ou porque não foi bem orientado, e acho que ele vai ter mais oportunidades agora. Isso tende a aumentar o volume de contratações dos ramos diversos, né? E, de novo, eu acho que o papel do corretor é fundamental, tá? Eu acho que não é uma coisa que vai, eu vou ser descartado, eu não vou ser mais consultado, nada disso. Eu acho que ele tem que estreitar o relacionamento, ter mais tempo para trabalhar o pós-venda. De novo, acho que hoje talvez o corretor ele perca mais tempo. Eu não sou corretor, mas eu vejo isso. Ele perde muito tempo, perde no sentido de tempo de trabalho, né? Preparando a venda, digamos assim, fazendo cotações, enfim, revendo alguma situação, no caso de veículos, por exemplo, fazendo aquele questionário e tal. Eu acho que ele vai ter oportunidade agora de trabalhar muito mais o pós-venda, de novo. Eu acho que essa é por isso que eu digo que estou enaltecendo a oportunidade mais do que a ameaça, né? Ele vai poder trabalhar o pós-venda, ficar atento ao que o cliente está fazendo, se houve alguma adendo, sei lá, alguma coisa a mais que ele possa estar ditando, né? Sugerindo a ele, pô, meu amigo, você fez um seguro aqui, mas sei lá, você poderia estar melhor coberto porque você agregou alguma coisa na tua vida pessoal, de algum ramo e tal. Então, assim, o corretor vai estar mais próximo, eu entendo isso. Então, é fundamental, eu queria destacar isso, principalmente o pós-venda, tá? Eu acho que os corretores devem se preparar. O digital só ajuda, gente. Eu falo muito isso aqui. Às vezes eu tenho o pessoal mais antigo, como eu, que eu sou mais velho, tenho 66 anos, as pessoas ficam assim, mas o digital tira a necessidade da presença. Eu digo que não, é o contrário, pô. O digital é um instrumento, né? Os canais digitais, os dispositivos digitais, todos os aplicativos, a gente tem aplicativo aqui também no Sicoob, o Sicoob investiu muito em aplicativos, né? E ainda mais com esse afastamento social. Por exemplo, acho que no ramo de seguro não é diferente, o corretor não está lidando tanto pessoalmente, presencialmente com o cliente, como talvez fizesse isso antes da pandemia, né? E isso não vai voltar
o presencial nunca mais vai ser o mesmo. Então, assim, o aplicativo é para ajudar. Mas a gente não deve ficar assustado com esses movimentos. Acho que eu vejo com muito otimismo, acho que a gente vai ter um mercado aí mais consolidado, mais forte, com mais vendas, né? Com mais faturamento para os corretores, para as seguradoras. Então eu vejo isso, e enaltecendo de novo a questão do pós-venda. Acho que é muito importante. Se eu pudesse dar uma dica aos corretores nesse momento, eu diria: invista muito no pós-venda, tá? Procure estreitar o relacionamento com o teu cliente, né? Que ele vai trazer mais clientes, ele vai dizer: pô, eu estou seguro de estar lidando com o Ângelo me deixa na mão, ele me dá todas as orientações que eu preciso, eu ia contratar mal se eu fosse contratar direto, simplesmente entrando no aplicativo. Então, acho que ele tem que entrar no aplicativo sim, mas tem que ter uma assessoria técnica por trás, tá bom? É isso que eu queria colocar. Excelente, Ângelo. Acho que trouxe um ponto muito importante para a gente, que é por que existe o corretor desde o começo, né? Por que a venda de seguros não é direta? É justamente porque existe uma necessidade de ter uma capacidade técnica e um conhecimento do produto que não existe como uma venda direta criar ali uma barreira para isso, porque o corretor que dá a consultoria completa e seguro é uma coisa muito séria, né? Porque a gente está falando aí de uma proteção e de uma promessa de proteção de um patrimônio, de uma pessoa, e tem muitos aspectos que envolvem e que realmente um bom pós-vendas, uma boa consultoria, uma boa análise crítica faz toda a diferença, e o cliente ele consegue diferenciar isso a partir do momento que ele tem a oportunidade de ter esse tipo de atendimento. E aí, quando você fala para a gente que os aplicativos, os sistemas, tudo isso ajuda a gente a dar esse serviço, a prestar esse serviço, otimizando o tempo e trazendo benefícios, me traz a próxima pergunta que eu quero falar, que é para o Marcos Vila, da Segfy, que Marcos, primeiramente, bom dia. E eu queria te perguntar como que a tecnologia pode atuar a favor do corretor de seguros em termos de vendas e de gestão. Maravilha! Bom dia, Maria Luísa. Muito obrigado aí pelo convite, parabéns pelo evento. Cumprimentar a todos que estão nos assistindo, a todos os corretores. Estamos aqui, né? Se estamos aqui, é por vocês, né? Muito bem, cumprimentar aí os nossos colegas aí do painel também. É bem interessante, né, essa questão, porque a gente imagina, né, como pode atuar, né? Eu faço um exercício, né, com vocês agora. Vamos imaginar, né, ao invés de pensar no futuro ou como poderia, né, vamos imaginar que nesse momento nós ficaremos aí por 24 horas sem esse aparelhinho aqui, né, sem o nosso celular, sem o tablet, sem internet, sem notebook. Como que nós vamos conseguir, né, atender o nosso cliente? Como que nós vamos conseguir fazer as nossas vendas, o nosso pós-venda, aproveitando o gancho do Ângelo, né? Então, a tecnologia ela já está no nosso meio de uma forma assim, eu diria que onipresente, né? A gente muitas vezes nem se apercebe do quanto nós a utilizamos. E o Diogo e o próprio Ângelo também já comentaram, cada dia mais eu vejo que ela vai nos ajudar, ela nos ajuda, né, a melhorar todos os nossos processos, né, ajuda a melhorar o nosso fluxo dentro das nossas empresas, né. E aproveitando ali, né, a questão de vendas e gestão, veja, o Diogo trouxe na sua fala inicial a questão da otimização do tempo, né, Diogo? Isso é fundamental. Eu acredito que todas as tarefas, né, que elas são manuais, vamos dizer assim, né, que são repetitivas, a tecnologia nos ajuda nesse sentido, né? Então, eu acho que ela é fundamental para dar essa agilidade para nós. E assim, o que acontece? Aproveitando novamente o gancho do Ângelo, né, que é o pós-venda, deixa mais tempo, né, para o corretor fazer um atendimento, né, prestar um atendimento cada vez mais humanizado, né, para o segurado. Eu acho que isso é o que realmente faz aí a diferença. Nós somos únicos, né? Cada um de nós aí nós temos necessidades diferentes, temos né, condições diferentes, né, no nosso cotidiano. E esse atendimento mais humanizado, mais personalizado, eu acho que faz aí uma grande diferença, né, que a tecnologia pode nos ajudar.
E aproveitando também com relação à gestão, né? Nós conseguimos melhorar aquilo que medimos, né? Estou sendo até prolixo, isso é algo que se fala sempre. E a gestão é fundamental para isso, para que nós tenhamos dados para a tomada de decisão dentro da corretora, né? Das nossas ações, como que nós vamos nos guiar, né? Que ações que nós vamos fazer daqui para frente tendo dados. Então, a gestão ela traz muito essas informações para nós. Eu diria que, para fechar a minha fala, a tecnologia ela vem muito para a personalização, como já falei, do seguro. Eu acho que a utilização aí de dispositivos de detecção, de monitoramento, né, eles devem nos ajudar muito nesse processo de fazer seguros mais personalizáveis para os indivíduos, né, para cada necessidade que cada indivíduo tem no seu cotidiano, no seu dia a dia. Perfeito, Marcos, muito bom. E traz para a gente de volta aquilo que a gente já vem falando, né? E que é tão importante, que é o papel do corretor nesse atendimento humanizado. Aqui no nosso chat a gente teve também até um comentário aqui do André Rezende falando, né? Que a tecnologia vai otimizar e tornar o corretor mais humanizado cada vez mais. E isso é muito interessante porque, como você muito bem disse na sua fala, a tecnologia traz para a gente os elementos para otimizar o trabalho, para justamente tirar aquele trabalho manual recorrente, né, e possibilitar até o uso dos dados para buscar mais negócios, coisa que antes não seria possível, porque teria um trabalho enorme, às vezes, de análise, né? De olhar ali no detalhe, de ver, de repente, oportunidades de negócios dentro da própria carteira, ou oportunidades de negócios fora, mas que a análise de dados permite. E aí, a gente entra numa questão que é muito interessante, que de um lado, toda essa tecnologia trazendo benefícios e, de outro lado, parte dos corretores ainda muito resistente, deixando mesmo de usar um sistema, um serviço de suporte digital para venda, com medo de compartilhar a informação da carteira de cliente e acabar perdendo a carteira, ser bypassado, alguma coisa acontecer, ainda uma resistência muito grande. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Deucílis Filho, da Resolvida, que trabalha também muito isso, para perguntar para ele assim, o que deve mudar em relação a essa mentalidade desse corretor que ainda está pensando ali que vai perder a carteira, que entrar na tecnologia vai ser para ele uma ameaça. O que tem que mudar nisso? Bom dia, Deucílis. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia a todos. Obrigado aí ao nosso querido presidente Luiz Mário, dos corretores de seguro do Rio de Janeiro, pelo convite, o Anderson, o Job, todos que estão participando desse evento. E eu dizer que é uma preocupação que não deve existir. O processo de seguro é um processo de confiança. O cliente nos entrega informação, nós trabalhamos essa informação e encaminhamos a seguradora. Se nós não tivermos confiança que essa operação vai rodar em sigilo ou dentro de um critério dessa segurança, o que vai acontecer? Nada vai funcionar. Então, essas tecnologias, essas empresas, a própria uma plataforma de seguro que trabalha informações de terceiros, de clientes, ela é confiável. Nós temos que acreditar que o cliente nos entrega informações de funcionários, salários, e ninguém torna público essas informações, são reservadas. E eu diria que não deve existir essa preocupação mesmo, não. Nós temos que trabalhar num processo de confiança feito que o mercado de seguro trabalha. Esse rouba-monte que pode existir, às vezes é uma concorrência, um cliente que está procurando um caminho novo, e é normal uma troca, às vezes, de um cliente por um produto, por um outro. Ele também descobrir novos clientes, novos corretores, conhecer e achar que está melhor atendido. Mas eu não acredito que a falta de confiança vai fazer com que ele não interne esse projeto de plataforma digital, não. E nós, da Resolvida, a gente conseguiu, é pioneiro em soluções online para corretores de seguros que atuam ou desejam atuar no seguro de vida empresarial. Nós, há 5 anos, começamos a atender o segmento do mercado, da área de conversão coletiva, e tivemos que estudar bem esse mercado e desenvolver para poder vender 500, 300, 800 mil apólices
e ter alguém que controle isso. Foi aonde a gente chama que a Resolvida é uma solução digital de seguro e dá ao corretor de seguro hoje a possibilidade dele ter um funcionário digital. Funcionário digital não se paga fundo de garantia, você não tem custos, certos custos que hoje um empregado normalmente registrado tem. Eu vejo que o crescimento desse mercado, o nosso mercado de seguros, principalmente empresarial, ele ainda está bem aquém do que poderia estar mais longe, entendeu? Se a gente olhar a distribuição de renda do país, a gente vai encontrar no topo da pirâmide uma renda, pessoas com renda, trabalham em empresas, muitas delas, que têm a consciência do seguro e vão ter seguros de vida, de bons capitais, importância assegurada bem definida. Mas quando a gente cai, vou usar o termo de uma raia miúda, olhar esse pessoal que eles chamam de chão de fábrica, que são os empregados de empresa, cuja média salarial é inferior a R$2.000, dificilmente ele vai comprar seguro de vida por desejo dele, entendeu? Talvez uma imposição, uma garantia estendida, fez uma operação no banco, ele compra uma capitalização, alguma coisa. Mas ele só vai poder ser atendido e ter benefícios se o sindicato laboral e patronal se entenderem e criarem regras e convenção que atenda o crescimento desse mercado. É um mercado que eu estou com bastante expertise. A nossa empresa aqui, eu sou corretor de seguro há 40 anos, mas criamos a Canadá em 1981. Tivemos um segmento de mercado que nós desenvolvemos com a área de educação, não tinha nada no setor. Pegamos do zero, fomos conversando com o mercado, chegamos a ter 120 mil alunos segurados pelo Brasil, um universo fantástico. Todo mundo ganhava, a seguradora, os hospitais, os atendimentos, o corretor, que é parceiros da gente, e a gente cresceu. E um dia alguém achou que esse mercado era bonito, era bom, e precificou errado, e já nasceu errado a nível de seguradoras, com assistência, vendendo por 1/10 do preço que a gente vendia. Aí destrói o mercado e nunca mais esse mercado se recupera. Eu acho que a gente tem um grande potencial. Desculpa. Toda a conversa... Oi. Desculpa uma interrupção, mas é porque eu achei uma coisa muito interessante que você falou aí, que foi da precificação, Sim. né? A gente está falando aqui do mercado digital, do digital ajudando a gente falou lá com o Marcos dos dados, e como que até o mercado segurador pode se beneficiar da questão da tecnologia para fazer precificação correta de seguros, para estar ali pegando aquela informação e fazendo mesmo a análise de risco corretamente e evitar problemas. Então, é mais uma vantagem para o corretor do digital fazer. Então, eu achei bacana essa sua história de vida, em que você traz para a gente aí, na sua experiência, um mercado em que existe uma necessidade no seguro de vida, havia uma necessidade forte aí de que essas pessoas de renda mais baixa pudessem ter seguro, houve essa sensibilização e aí houve uma transformação em commodity, e é exatamente isso que a gente evita quando a gente chega e coloca os dados a favor do corretor de seguros, porque o corretor vai tratar esses dados da forma correta, as seguradoras vão tratar esses dados da forma correta e vão ter uma precificação que não vai prejudicar o corretor, porque no final das contas, às vezes, quando acontece, como você comentou aí, né, de ter uma precificação abaixo do que é correto, a comissão do corretor é prejudicada, o próprio sindicato, a pessoa que vai receber a indenização, porque vai lá para o alto o sinistro, todo mundo acaba nessa cadeia sendo prejudicado, embora momentaneamente pareça que exista um benefício para as empresas sobre isso. E aí... Eu até queria... desculpa, Deus, fala. Não, imagina. E aí, por conta do que a gente está aqui no nosso debate falando, isso me lembrou muito também outra coisa sobre dados, que é a LGPD, que a gente vai entrar nesse tópico daqui a pouquinho, mas eu vou pedir para você concluir aí a sua fala sobre essa... Eu vou concluir rapidamente. Tá ótimo, isso. Obrigada. Eu queria dizer o seguinte, todas as dores que nós, corretores de seguros, a loja Cola, através do Diogo, o Marcos, o Ângelo, todo mundo que lida com seguro tem dores dentro do processo. E hoje é a dor do controle dessas informações. E a Resolvida vem justamente para acabar com esse problema. Depois da venda, o pós-venda é todo automático,
O corretor não precisa se empenhar de controlar nada. O que vai controlar é a comissão que vai entrar no final do mês na conta dele quando o cliente pagar. É todo automático. Nós conseguimos criar uma estratégia interessante para a gente ter o fim de semana decorrente desse aporte e fazer com que o corretor desenvolva a carteira de vida. Hoje, a estatística diz que em cada 10 corretores, um vende vida, provavelmente pelo processo de manutenção, de acompanhamento. E com a resolvida, ele vai poder desenvolver o mercado, a gente tem tecnologia, temos formas, temos experiência, vamos treinar as pessoas, vamos fazer com que esse mercado cresça, melhorar as coberturas, orientar o corretor, para ele ter confiança e não entrar na linha de preço de competição. Fazer com que as seguradoras pensem também melhor, coloquem mais garantias, aumentem as garantias da importância segurada. Então, tem uma cadeia que precisa ser melhorada, entendeu? Maravilha. Mas eu acho que a gente está falando uma língua que a Resolvida chega para completar e atender todos os outros colegas que estão nessas ansiedades de melhoria, né? E usando a tecnologia. Maravilha, muito bom, Delcilis. É maravilhoso ter gente se preocupando em dar esse tipo de suporte, esse tipo de ferramenta para o corretor. É muito, muito bacana ter soluções como a sua. Parabéns pela iniciativa. Obrigado a você, Luana. Imagina. Gente, e quando a gente está falando aí de segurança de dados, de como gerir esses dados, a gente não tem como não entrar na LGPD, né? A LGPD, ela vai preocupar a gente não só pela carteira ali do corretor, mas pelo sigilo dos dados do cliente. E aí, eu queria perguntar para o Diogo, da Loja Cor, quais são os impactos da LGPD no nosso setor e como que o corretor tem que se preparar para lidar com essa nova legislação. Oi, Maria Luísa, legal, excelente tópico, né? LGPD é uma nova lei, né? Que está sendo implementada em cada país da sua forma, mas de maneira global, e novamente busca colocar o consumidor no centro, né? O cliente no centro e preservar, garantir para o consumidor que seus dados, que as suas informações pessoais, né? Elas vão ser utilizadas única e exclusivamente para o fim, né, a qual elas foram concedidas, né? Então, quando a gente fala de LGPD, a gente tem dois grandes fatores, né, para prestar atenção. O primeiro é em relação ao consentimento do cliente, né? Para qual motivo, né, o cliente cedeu aquelas informações. E a gente sabe que o principal insumo do mercado de seguros são os dados, né? São os dados que são usados para as seguradoras precificarem, subscreverem riscos, né? E muitas vezes são dados sensíveis, né? Quando a gente está falando de uma DPS, no caso de uma apólice de saúde, de vida, né? Ou até mesmo questões patrimoniais, né? Que o corretor acaba tendo acesso a informações. Então, mais uma vez, né? Essa relação de confiança é fundamental, né? E a responsabilidade com que cada corretor trata e maneja esses dados do cliente, né, preservando a privacidade do cliente, né, que esses dados concedidos pelo cliente sejam usados única e exclusivamente para os fins, né, pelos quais o cliente concedeu, né, confiou a transferir esses dados para a corretora, né? Então, o primeiro foco e o principal olhar da LGPD é preservar a individualidade, preservar a privacidade de cada uma das pessoas, né, com relação aos seus dados e principalmente a questão dos dados sensíveis, né? Agora, a outra questão é a questão de segurança desses dados, né? Como que esses dados são armazenados dentro da corretora, quais são os mecanismos de segurança que o corretor tem dentro da sua operação, né, para buscar manejar esses dados nos ambientes mais seguros possíveis. E aí a gente está falando tanto de dados que trafegam digitalmente, quanto os dados que trafegam de maneira analógica também, né? As propostas impressas, os arquivos de propostas impressas. Então, a lei é muito abrangente no que diz respeito à manipulação de dados e à responsabilidade sobre esses dados. Então, o papel do corretor com relação à LGPD, ele é muito amplo, né? E depende muito de como a operação da corretora está estruturada, mas basicamente o corretor tem que prestar muita atenção e ter muita responsabilidade sobre como e onde esses dados estão trafegando, né?
existem várias práticas recomendadas, desde as mais simples, como a assinatura de termos de confidencialidade com todos os colaboradores da corretora por onde esses dados trafegam, né, onde o colaborador é corresponsável junto com a empresa pela responsabilidade em relação ao uso desses dados, e também em relação às plataformas digitais, né, por onde esses dados estão trafegando nas plataformas digitais. Então, aí acho que vem um papel, acho que fundamental, né, do corretor entender sobre os seus sistemas de gestão, qual sistema de gestão o corretor usa, né, e o quão protegido esse sistema, ou quanto de proteção esse sistema oferece para o corretor, né, porque a invasão, né, os ataques cibernéticos dos ambientes digitais são cada vez mais comuns, mais corriqueiros. Então, essa questão da proteção dos ambientes digitais por onde os dados da corretora trafegam é um tema que o corretor tem que olhar com muita atenção, né? Entender quais são os mecanismos de segurança, quais são os mecanismos de proteção e capacitar a equipe, capacitar os colaboradores da corretora a entender sobre essa responsabilidade, né, e recomendar sobre práticas, que são desde práticas muito simples, né, de clicar num e-mail fraudulento, né, em que pode colocar um sistema espião que vai capturar esses dados. Então, é muito mais sobre uma questão de conscientização, de educação sobre mecanismos de segurança, porque sempre a fragilidade sempre está normalmente na curiosidade, né, de clicar em algo ou visitar algum site que não seja seguro, né, ou trafegar essas informações em ambiente que não seja seguro. Então, é um tema que os corretores, de fato, precisam prestar atenção. E aí a gente entra, Maria Luísa, eu gostaria de trazer um tema que ainda gera muita polêmica no mercado com relação à LGPD, né, que é todo esse novo ambiente regulatório que está sendo criado em relação ao Open Insurance, né? Tem uma polêmica muito grande ainda em relação ao Open Insurance, como que os corretores, as seguradoras vão interagir nesse novo ambiente digital. Tem muita questão ainda sendo resolvida em relação às sociedades iniciadoras de serviços inseguros, qual é o papel, quais são as empresas que de fato vão poder estar habilitadas, né? E qual vai ser o papel do corretor nesse ambiente do Open Insurance, é o tema central dessa discussão, que ainda não está plenamente resolvido, porque é muito novo esse tema, tanto para o regulador quanto para o mercado. Mas o ambiente de Open Insurance é um ambiente que vai garantir que esses dados, né, trafeguem em ambientes digitais seguros, muito mais seguros do que a gente tem hoje. Então, o ambiente de Open Insurance é uma evolução, né, para que todo o mercado possa trabalhar com essa questão da LGPD, com essas gestões de consentimento do cliente em ambientes digitais homologados e seguros, muito mais seguros do que a gente tem hoje. Então, acho que é um processo evolutivo, né? Tem muita discussão ainda para ser feita, mas na nossa visão, o sistema de Open Insurance, mais uma vez, tem potencial de empoderar o corretor, né? Porque o corretor nada mais é do que... o Gustavo Doria, né, comentou isso numa entrevista, né? Que o corretor de seguros é o Open Insurance do mercado, né? Na verdade, o que o Open Insurance busca fazer? Empoderar o consumidor para que o consumidor tenha opções de escolha, né? E nada mais é o que o papel do corretor, né? A importância do corretor ter independência perante o mercado e ser o genuíno representante do cliente, né? Que o corretor tenha independência para levar a melhor oferta para cada cliente, independente de quem seja o fornecedor. Isso é uma força muito grande que o corretor tem, sim, essa questão da independência de olhar para o consumidor e levar o melhor produto para cada consumidor. E nada mais é do que a proposta do Open Insurance, criar um ambiente seguro para os dados trafegarem e que o cliente tenha acesso às melhores ofertas possíveis para cada necessidade específica, né? Então, acho que esse é um tema bem amplo, bem abrangente, mas na minha visão a gente está numa esteira evolutiva, né, que deve facilitar e melhorar ainda mais o desempenho do mercado, a eficiência do mercado, perfeito, né, e a segurança do mercado e dos corretores e dos consumidores em relação ao tratamento com os dados necessários para a contratação das apólices, enfim. Sim, com certeza. Acho que na sua fala você trouxe
um esclarecimento muito grande para muitos corretores que ainda não estão por dentro do Open Insurance, que é essa questão de ser um ambiente de dados que vai ajudar, na verdade, o corretor, a partir do momento que tem ali uma segurança ali dentro, né? Também excelente resposta sobre a LGPD, que eu acredito que é muito importante se adaptar e até muito importante a gente entender que o corretor, ao se adaptar à LGPD e ao colocá-lo em prática na sua empresa, ele pode também aconselhar os seus clientes na mesma direção e até oferecer o Cyber Risk, se for algo que é da sua vontade, trabalhar com essa carteira, né? Porque vem em complemento aí a isso. Acredito que o Open Insurance é realmente o assunto que está em voga no momento, excelentes esclarecimentos, e é o assunto até da nossa próxima pergunta para o Ângelo, que é uma pergunta relacionada aí à interação entre o Open Insurance e o Open Banking, porque o Open Banking já é realidade, né? Então ele já está acontecendo e na Sicoob, Copvale já estão lidando com ele, vivendo no dia a dia. E aí eu queria saber do Ângelo, como que está funcionando o Open Banking e como que vai funcionar o Open Insurance. E aí o Diogo já trouxe aí uma palhinha de como vai funcionar, mas de que forma que isso vai impactar na realidade também do corretor. Pela experiência de vocês, Ângelo, o que você tem a dizer aí sobre isso? Maria Luísa, muito importante, interessante esse tema, até para tranquilizar os corretores. Deixa eu te falar, a gente, na verdade, no sistema financeiro convencional, né, e nós fazemos parte do sistema financeiro, nós somos uma instituição financeira cooperativa, Sicoob, né, e nós fazemos parte, não é uma novidade essa questão de sigilo. Eu costumo brincar aqui e dizer que a gente não abre sigilo nem sob tortura, eu falo para os clientes. O que acontece? Nós trabalhamos muito com essa questão da privacidade dos dados dos clientes. O sistema financeiro convencional exige muito isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é recente, ela veio regulamentar algo que já era praticado, no nosso caso, no sistema financeiro, né? E a gente tem muita preocupação. O Diogo acabou de falar da questão do compromisso dos colaboradores, enfim, com sigilo. A gente já trabalha muito tempo essas questões, porque até uma exigência, né, dos nossos órgãos reguladores, fiscalizadores, né, Banco Central, CVM e tudo mais. Então, para nós não é novidade. Com relação ao Open Insurance, eu acho o seguinte, ele é uma novidade, claro, né, mas ele vai interagir, vai ser interoperável, digamos assim, com o Open Banking, né, não tem, criando um ecossistema mais amplo, é isso que a gente vê, né, e vai criar o Open Finance, né, então, na verdade é o seguinte, não é uma novidade, tá? A gente tem muita preocupação com isso. A ideia aqui é que, no caso do Open Banking, é que o cliente se sinta o dono dos seus dados. O que acontece via de regra? Eu converso muito com os associados, o cliente nosso, que às vezes ele é cliente de uma instituição financeira bancária convencional, ele acha que o banco é dono dos dados dele, não ele, ou seja, o banco detém os dados dele, vamos falar aqui na cooperativa, ou seja, a cooperativa detém os dados pessoais dele e às vezes... E você vai dizer, mas como que ele não tem os dados pessoais dele? Ou seja, a instituição financeira, ela sabe mais do que ele próprio, dos seus dados. E isso é ruim, porque ele que é o dono dos dados. Os dados são deles, pessoais, como eu já disse, né? Então, assim, ele passa a ser dono dos seus dados, do Open Banking é isso, ele é dono dos seus dados, ele tem um histórico de transações que hoje ele não tem. As instituições têm, nós instituições temos os históricos, mas ele não tem. Nós sabemos, por exemplo, como é que ele está no mercado, pelo CPF, se ele está bem, está mal, se ele tem problema na praça e tudo mais. Às vezes nem ele sabe isso, né? Então isso vai permitir, o Open Banking no caso, que ele crie o seu próprio banco. Eu brinco dizendo, o cliente vai ser dono do seu próprio banco, porque ele vai trabalhar os seus dados de uma forma melhor. Ele vai ter oportunidade de verificar vantagens, como é que ele pode operar com cada instituição, qual é a instituição que está oferecendo mais vantagens para ele, né? Isso aumenta a competitividade, o que não é ruim, é muito bom, eu acho que é muito bom. E aí ele visualiza, por exemplo, num único espaço, no Open Banking, várias operações, toda a sua vida financeira. Por exemplo, ele pode ter uma conta, eu coloquei aqui, uma conta corrente no banco tradicional, um cartão de débito por uma fintech, sei lá, um investimento numa corretora de valores, um empréstimo em outra instituição. Ele está vendo tudo isso de uma maneira integrada, né? Ele autoriza, a gente não pode ter acesso aos dados dele de uma outra instituição sem autorização dele, né? E vice-versa. Então isso cria uma segurança e a gente pode reunir todas essas informações numa cesta, digamos assim, e oferecer uma vantagem para eles. Nós temos, por exemplo, no Sicoob, o app Sicoob, que faz isso. Ele consegue
visualizar e disponibilizar essa informação para o próprio cliente. Então, o Open Bank é uma coisa muito legal. Eu ouvi pessoas preocupadas quando vai comer o Open Bank, a gente vai abrir dados, a gente está correndo o risco de novo, ameaça e oportunidade. Né? A ameaça de uma instituição tendo os dados que ele tem aqui na cooperativa, ela vai poder levar o cliente. Eu falei, é via de mão dupla. A mesma coisa, se a gente for eficiente, tiver vantagem competitiva, se tiver produtos, taxas, produtos e serviços competitivos, a vantagem passa a ser nossa, e não da instituição. Então, claro que a instituição também tem isso. Então, de novo, eu queria explorar mais a questão da oportunidade, não da ameaça. As pessoas têm que parar um pouco de pensar em ameaça nesses casos e pensar mais em oportunidade. A mesma coisa no Open Insurance. Eu acho que o corretor não tem que se sentir ameaçado, ele tem que pensar como oportunidade. Os sistemas vão interagir, vocês sabem disso. Na fase 4 do Open Banking, agora é para dezembro, que é amanhã, né? Dezembro é daqui a 3 meses, né? E já estamos caminhando para uma estrutura de Open Financing, tá? Então a gente vai ter operações de câmbio, outras operações, seguros também, previdência, tudo nesse Open Banking. Então a gente vai poder ver a vida toda do associado, se ele autorizar, né, do cliente, e chegar para ele e oferecer uma condição melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rápido. Se ele tem um cliente, se ele tem um empréstimo numa instituição financeira, eu estou vendo isso, se ele me autorizar, eu vou dizer, meu amigo, você tem empréstimo lá e aqui, se você fizer uma portabilidade, você vai pagar uma taxa menor. Isso vai representar no seu bolso uma economia ou um dinheiro a mais. Eu vou poder mostrar isso para ele. Excelente. E assim, para mim, isso traz também, abre para a gente entendendo e vendo essa descrição que você está dando de como funciona o Open Bank, traz para a gente muitas visualizações do que pode acontecer no Open Insurance e traz de novo aquilo que você já colocou muito bem, de como é importante o pós-vendas, né? De como que o corretor tem que se colocar cada vez mais como um consultor, como pós-vendas, justamente para explorar as oportunidades que existem aí através desse movimento. E a gente está caminhando aí para os minutos finais do nosso painel. Então, eu queria trazer aqui, eu tenho ainda mais 2 perguntas para trazer, vou pedir que sejam sucintos, porque a gente está tendo tanto conteúdo que acaba que o tempo fica curto para tanta coisa bacana que a gente tem aqui para compartilhar. Mas eu queria perguntar para o Marcos, da SegFi, o seguinte, a gente falou aqui das possibilidades de crescimento do corretor com o digital, falamos da diferenciação pela qualidade, né, e tudo que está convergindo para essa necessidade. E aí eu pergunto para ele, existem indicadores e formas de controlar a qualidade de atendimento do time de vendas ou do time da corretora? Como que a gente consegue ganhar escala sem perder o padrão de qualidade? Maravilha, Maria Luísa. Os assuntos aqui são diversos, daria horas de discussão, né? Bacana, vou tentar ser bem sucinto aqui, e até no sentido de contribuição, se alguém tiver curiosidade, procure sobre o país Estônia, né? A digitalização que os caras conseguiram lá, assim, é fantástico, tá? Então, só uma dica aí. Com relação à questão que você levantou, acho que a qualidade e a humanização, ela é fundamental, né? A fazer esse processo mais consultivo, né? Uma venda mais próxima do nosso segurado, né? Do nosso cliente. Entender realmente qual é a necessidade, qual é a realidade do cliente. A pergunta que eu sempre coloco é assim, como eu gostaria de ser atendido? Né? Eu acho que é isso que o corretor sempre tem que se perguntar quando ele vai fazer alguma interação com o seu possível segurado, né? E aí depois, claro, aí vem as medições. Eu vou passar pelo menos 2 aqui, bem rápido, né? Aí, para que o pessoal possa anotar e depois pesquisar e ir mais a fundo, né? Para medir essa qualidade e a satisfação do cliente, né? Uma delas é o NPS, né? Que ele mede aí como que está, né, o nosso produto, serviço, né? O quanto, né, o cliente recomendaria, né, o nosso produto ou serviço para seus amigos, para suas pessoas queridas. Isso nos dá, né, uma ideia da empresa como um todo, como que nós estamos, né, com relação à satisfação. E aí, entrando um pouquinho mais a fundo nas áreas de cada empresa, nós podemos aplicar o CSAT, né, que é o score de satisfação especificamente de determinadas áreas. Então, nós podemos aplicar aí o CSAT tanto na área de vendas, na área de pós-vendas, né, que falamos bastante aqui, na área financeira, né, a nossa equipe financeira. Então, tem várias
possibilidades e métricas, né, que nós podemos utilizar. Mas eu volto naquela pergunta inicial, né? Como que eu gostaria de ser atendido, tem que atender o meu cliente. E aí depois, claro, a gente aplica aí as métricas, né, que são bacanas para que a gente tenha aí uma visão bem clara, né? Eu acredito que o ganho de escala, né, sem perder qualidade, a gente precisa definir muito bem, né? Qual é a jornada do cliente dentro da nossa empresa, né? Qual é a jornada dele? Então, acho que uma vez que a gente consegue definir a jornada, a gente consegue usar a tecnologia e automatizar processos burocráticos, né? Um exemplo bem rápido. Vamos imaginar que para um cliente eu tenha que redigir 10 e-mails e eu faço isso de forma manual. Agora, você imagina, eu vou ganhar escala e vou para 100 clientes. Então, eu multiplico esses 10 por 100. Cara, isso tem que ser tudo automatizado, tem que ser colocado, né, de uma forma humanizada, claro, mas deixar que a tecnologia faça, né, todo esse trabalho para nós, né, para que a gente consiga realmente ganhar escala e não perder qualidade, porque o ganho de escala é um desafio, né? Às vezes a gente imagina, quando eu tiver um número X de clientes, quando eu chegar num estágio tal, tudo vai melhorar. Leve engano. Os desafios, eles se multiplicam aí cada vez mais. Então, respondendo bem rápido aí a tua colocação, muito obrigado pela pergunta, Maria Luísa, seria isso, tá? Perfeito, Marcos. Então, a gente entender, né, onde automatizar, onde humanizar, como automatizar com humanização, excelente. Acredito que existe caminho para isso sim, e cada vez mais o importante é se especializar e pesquisar. Gente, a gente já está assim estourado do nosso tempo, mas eu não vou deixar de fazer a última pergunta. Eu tive autorização aqui para perguntar para o Delciles. Por onde que você acha, Delciles, que o corretor que ainda não incorporou a tecnologia no seu negócio deve começar para poder se integrar nesse novo ecossistema? Onde que ele começa? Qual é o primeiro passo dele? Treinamento, conhecimento e confiança. Essas são 3 palavras que eu gosto muito de usar. A gente, se voltar atrás no tempo, o multicálculo de automóvel, quando iniciou, foi uma surpresa geral, nem todas as companhias pertenciam a esse multicálculo, e hoje ele é um simplificador para quem produz automóvel em escala. O próprio Diogo deve usar bastante esse tipo de serviço na loja Core e outros corretores de grande tamanho também. Eu diria que a Resolvida hoje, o controle e a gestão desse processo todo do corretor está tudo pronto, rodando, estável e eficiente. O que falta, no meu olhar, para o corretor de seguro é estratégia de venda. Onde a gente entra bem. Eu gosto muito de trabalhar estratégias de conversar com o cliente e levar para ele uma solução onde a gente mostre para ele que ele tem que contratar benefícios, produtos, seguro de vida, é a carteira que a gente está Resolvida se propôs a controlar e ajudar o corretor a vender. E vender em escala. O corretor hoje não vende muito seguro de vida, porque a média por empresa são 12 empregados, 10 empregados, ele bota um prêmio de R$10, R$12, 120, tem uma comissão X, o que ele ganha, tira o imposto, ele tem que vender 60, 80 após para pagar o salário do empregado que vai fazer esse controle. É onde a gente entra com o funcionário digital. Fez a venda, tem a estratégia, nós temos conhecimento para ajudar hoje o corretor a desenvolver mercado a nível nacional, temos informações livres qualificadas, onde a gente consegue ajudar, treinar o vendedor. Então, é um segmento que a gente está fazendo muito bem, já temos experiência, o produto está pronto, entrega, massifica, permite que a gente possa ajudar o corretor, em nome da empresa dele, até conversar com o cliente dele, dentro daquele processo de confiança que a gente tem e que ele tem que ter também. Porque quando o cliente entrega a ele a informação do cliente, o cliente acha que ele não vai vazar. Então, os pares que fazem parte desse processo têm que estar bastante confiantes de tudo funcionar. Eu acredito muito no trabalho. Agora, temos que criar produtos e inteligência de venda para segmentos do mercado onde o povo não tem acesso. Franquias são segmentos que têm que ser bem atendidos, um turnover elevadíssimo, uma despesa de rotatividade de empregado, uma coisa melhor. Ele não sabe medir a despesa que está correndo com ele.
E nós hoje temos software Então, para fazer esse gerenciamento, essa orientação. Delciles, acho que o seu áudio cortou aqui. Mas então, resumidamente, para a gente poder caminhar para o encerramento, o corretor, ele precisa estar no digital. Ele precisa, de fato, começar aí pelo conselho do Delciles através de um bom sistema, por exemplo, de gestão e de cálculo e de acompanhamento, onde ele vai deixar de ter um custo com mão de obra tão grande e vai passar a ter a oportunidade de gerir digitalmente os seus processos. E aí depois ele vai caminhando para outras oportunidades, como, por exemplo, a venda no digital, vai se adequando naturalmente à LGPD, vai se adequando para poder surfar a onda do Open Insurance, que está chegando aí e já é realidade. E o que a gente entendeu aqui é que o corretor de seguros no digital, ele não morre não, ele se fortalece, mas ele se fortalece como consultor, como alguém que vai ajudar de fato o seu cliente a entender qual é a melhor oportunidade de seguro para ele, qual é o melhor custo, qual é o maior benefício e como que ele pode fazer também no pós-vendas para ser atendido e para poder ter toda a estrutura que ele precisa. Ou seja, o corretor, ele só tem a ganhar com toda essa transformação digital. E eu quero agradecer demais aos nossos convidados por estarem aqui com a gente hoje. Vocês trouxeram conteúdos riquíssimos. Quem pôde acompanhar com a gente aqui viu como foi maravilhoso. Muito obrigada. E eu queria convidar você para continuar no Connection, porque a gente tem muita programação hoje ao longo do dia. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já vai ter mais painel aqui de mais assunto relevante. Obrigada, pessoal. Bom dia.